Bom, vamos lá, abre a sua Bíblia comigo, no livro de Ageu. Ageu é um profeta menor. Pouco antes do meio da Bíblia, de finalizar, pode achar Malaquias e voltar um pouquinho, que você vai vir em Zacarias, Ageu, e você vai encontrar um livro grande, um livro que tem 2 capítulos apenas. Eu quero meditar com você nessa palavra, esse texto bíblico, um texto profético para a nossa vida, profético para a igreja, profético para a sociedade. Ageu capítulo 1, a partir do verso 1. Pode colocar isso na tela, quem não trouxe, quiser acompanhar, uma versão um pouquinho diferente também. A gente vai ler aqui e vamos meditar um pouco nessa palavra. Vamos ler? Vamos lá. No 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, 1º dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo ainda está destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muita semente, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger o frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver, recebe num saco furado. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira, construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali seria adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E enquanto estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Deus, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheita. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Só até aqui, até o versículo 11. Por favor. O tema dessa mensagem é: quando Deus me manda uma mensagem. Deus, Ele manda uma mensagem para o povo. E eu queria que você interpretasse essa palavra profética como uma mensagem de Deus para a nossa nação. Como uma mensagem de Deus para você. Como uma mensagem de Deus para a nossa igreja. Como uma mensagem de Deus para a nossa sociedade, para o tempo em que a gente está vivendo. E, obviamente, para a gente entender o porquê que Deus nos manda essa mensagem e sob que contexto, não é? Qual é a história em que Deus manda essa mensagem para a gente. Eu queria contar rapidamente a história que está por trás desse texto aqui, tão conhecido e tão legal, que é o texto, o livro de Ageu, que é um profeta que Deus levanta para um tempo tão importante e um tempo tão difícil que o povo de Deus está vivendo. O ano aqui é mais ou menos 586 a.C. O povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. Você conhece a história de um dos profetas que são levados cativos da primeira leva, o profeta Daniel, junto com um outro profeta que é levado pela segunda vez, que todo mundo conhece, que é o profeta Ezequiel. Esses 2 profetas são contemporâneos com Ageu, assim como também Zacarias, Esdras. Ou seja, uma boa parte da Bíblia fala desse período tão triste e tão caótico, uma crise tão profunda que se instalou no povo de Deus, que é derrotado pelos babilônios, levado cativo. O que foi profetizado por Jeremias, eles ficariam 70 anos em cativeiro. Por que esse cativeiro? Porque eles se afastaram de Deus. Porque eles decidiram adorar a outros deuses. Como sempre, o povo paga um preço por colocar
o Senhor de lado. E por mais que eles não acreditassem nessa palavra dada pelo profeta Jeremias, eles foram levados cativos para a Babilônia, e ali estiveram cativos por décadas, por anos. Viveram um tempo de escravidão, um tempo de crise, um tempo de dificuldade. O Salmo 137 é um salmo contado desse período. Você conhece esse salmo em que diz que o povo estava à beira do rio, triste, chorando. Eles dizem: eu vou pendurar as minhas harpas, não tenho mais por que cantar, o povo me pede para cantar, mas eu não tenho motivo para cantar. Eu estou triste porque a minha Jerusalém foi tirada de mim. É um tempo de profunda tristeza, de profundo caos. Então, esse rei Nabucodonosor e a Babilônia tomada pelo Império Persa, Ciro, a Bíblia diz que Ciro é um rei ímpio, e a Bíblia chama ele de ungido do Senhor. Deus levanta um homem ímpio, chamado de ungido do Senhor, conquista a Babilônia, ele emite um decreto e ele decide libertar o povo, liberar o povo para voltar para sua terra natal e reconstruir a sua vida. Muitos daqueles que foram para a Babilônia aderiram à cultura da Babilônia, não é? Se afastaram do seu Deus completamente e não quiseram mais voltar. Mas cerca de 50 mil pessoas decidiram voltar para a sua terra natal, para Jerusalém, e reconstruir aquilo que havia sido destruído, a reconstruir o templo maravilhoso, incrível, que Salomão havia feito e havia sido destruído pelos babilônios. E então o povo volta, o povo retorna, sob o governo de um homem chamado Zorobabel, e sob o sacerdócio de um homem chamado Josué, quem Deus levanta na Babilônia para conduzir o povo em um novo tempo, em uma nova espiritualidade, em uma nova fase, uma nova etapa. Deus então tem misericórdia do povo, usa um rei ímpio, liberta o povo, devolve o povo para sua terra natal. E Deus está animado com tudo isso, porque afinal de contas o templo estava destruído. O templo para eles era um lugar em que Deus se manifestava, em que Deus derramava o seu poder, os rituais de adoração, não é, de santificação, de perdão de pecado. Tudo isso acontecia no templo. O templo era um lugar de santidade, o templo era um lugar de adoração. Um templo era um símbolo da presença de Deus naquela época. E esse símbolo estava destruído. Os inimigos destruíram esse templo. Então o povo volta para a sua terra natal com essa missão: vamos reconstruir e refazer a nossa vida espiritual. Vamos reconstruir o templo para que Deus volte a se manifestar no nosso meio, como se manifestava no passado, para que Deus volte a fazer aquilo que Ele fazia no passado. E a Bíblia diz que quando o povo volta, por N motivos, talvez pelos inimigos, porque o tempo de 70 anos ainda não havia sido completo, por algum motivo, o povo não aplica o seu coração na reconstrução do templo, mas a Bíblia diz que a prioridade do povo agora não é reconstruir o templo, não é reconstruir a presença de Deus, mas a prioridade do povo agora é reconstruir as suas próprias casas. A prioridade do povo agora não era mais Deus. Isso, 20 anos se passam depois que o povo volta para a sua terra. Eles tiveram tempo para reconstruir, tiveram tempo para voltar para a sua casa, tempo para cuidar das suas coisas, e não ligaram para Deus. Colocaram Deus em segundo plano, deixaram Deus de lado. Então Deus ali manda uma mensagem, esse texto que eu acabei de ler para você, que está em Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, e depois a gente vai caminhar até o capítulo 2, e tem algumas lições para a gente aprender com esse texto tão interessante, que é o livro de Ageu. Depois você pode ler um pouco melhor em casa, ler Zacarias também, para que você possa compreender. Bom, mas o fato é que esse momento da história, ele é tão importante, não é? Talvez o último exílio do povo, Deus traz de volta o povo para a sua terra natal. Há expectativa no coração de Deus para aquilo que iria acontecer. Afinal de contas, o povo estava escravo em uma terra distante. O povo estava distante da sua realidade, do seu templo, do lugar em que eles habitavam. E seria muito natural que o povo voltar para sua casa, quisesse restabelecer de novo o seu relacionamento com Deus. Até porque foi por causa da ruptura desse relacionamento com esse Deus que eles foram
cativos para a Babilônia. E a Babilônia na Bíblia fala de pecado, né? Fala de sistema do mundo. Assim como a nossa vida também, assim como eles, nós também um dia estávamos escravos na Babilônia do pecado. Assim nós também estávamos distantes desse Deus. E pela sua misericórdia, Deus nos resgatou dessa Babilônia do pecado e nos trouxe de volta para perto dEle. Nos trouxe de volta e nos fez o seu templo. Então há a expectativa de Deus que esse povo priorize a construção do templo. E a Bíblia diz que o povo não prioriza Deus. E que o povo passa a aplicar o seu coração, a sua energia, o seu foco, os seus recursos em construírem boas casas. A Bíblia fala de uma palavra, casas estucadas, ou seja, casas refinadas, acabamento sofisticado. Casas com coberturas de madeira nas paredes, casas que tinham um alto valor. Ou seja, aquele povo passou a priorizar as suas coisas e colocaram Deus em segundo lugar. Eu nunca posso achar que eu vou conseguir concluir a construção da minha casa ou desenvolver a minha vida espiritual sem que antes eu priorize Deus. Você conhece o texto de Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sempre tem que ser a nossa prioridade, mas o povo decide por conta própria que não era o tempo de buscar Deus. O povo decide que agora o tempo era de cuidar das suas próprias coisas. O povo decide agora que o tempo era de construir a sua casa. E casa fala de vida individual, de vida particular. E é exatamente isso que a nossa sociedade vive hoje. É exatamente isso que a igreja vive hoje. As pessoas estão cada vez mais individualistas. Somos amantes das nossas próprias prioridades. Queremos sempre as nossas coisas em primeiro lugar. E Deus está dizendo, povo, olha, eu tenho uma mensagem para você. Vocês estão priorizando a coisa errada. Vocês estão construindo a casa de vocês, fazendo a vida de vocês, crescendo, trabalhando, se enriquecendo. E eu tenho uma pergunta para vocês. E aonde é que está a minha casa, diz o Senhor? E qual é a prioridade que vocês estão dando? Está aqui no texto. Para a minha casa. A minha casa está deserta. A minha casa está destruída. Enquanto vocês estão morando em casas estucadas. Enquanto vocês estão priorizando os teus negócios. As tuas coisas. Isso não faz sentido na Bíblia. E todas as vezes que eu inverto uma prioridade na Bíblia, eu vou pagar, de alguma forma. Eles estão até fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. A gente, às vezes, tem uma intenção boa até no coração, a gente quer fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa do jeito errado é errado. E fazer a coisa certa na hora errada também é errado. O povo está trabalhando para construir a sua casa, isso é muito legal. Assim como nós também temos as nossas prioridades, assim como a gente também tem coisa para fazer. Como a gente também tem prioridade na família, prioridade no trabalho, a gente quer sonhar, a gente quer construir coisas, a gente quer conquistar a vida, a gente quer se desenvolver, o tempo está passando, pastor, eu estou ficando mais velho, e eu quero comprar a minha casa, eu quero fazer a minha viagem, eu quero cuidar das minhas coisas, sabe, eu não acho que é o tempo ainda, e as pessoas falam isso. Não, ainda não é o tempo de eu me envolver com Deus. Ainda não é o tempo de eu me envolver com a igreja. Não é o tempo agora de eu buscar Deus. Não é o tempo agora. Eles julgam que esse ainda não é o tempo de priorizar Deus. E Deus está dizendo, quando você inverte a ordem, quando você faz a coisa certa na hora errada, existe uma consequência. O princípio bíblico vai funcionar para você. E é interessante que as pessoas elas não entendem como o diabo funciona e como o diabo trabalha, por mais que a gente veja isso na Bíblia o tempo inteiro. O diabo não vai se apresentar para você como um dragão, para você correr. O diabo ele é sagaz, estratégico, perspicaz. O diabo não está interessado em acabar com você. O diabo não está interessado só em destruir você e tirar você da igreja. O diabo só precisa distrair você. O diabo só precisa inverter a tua prioridade. Fazer você fazer a coisa certa na hora errada, do jeito errado. Ele vai estar satisfeito se ele amornar a tua vida. Ele vai estar satisfeito se ele só colocar Deus em segundo lugar. Se ele colocar em décimo, em segundo lugar, ele já estará feliz.
Porque na palavra Deus me pede sempre o primeiro lugar. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas que as pessoas buscam, eu vou te acrescentar. Deus está dizendo, enquanto vocês estão tentando construir a casa de vocês, se esforçarem, fazendo acontecer e trabalhar, nada vai acontecer. Diz o Senhor para eles aqui. Eu não sei, Deus fala, olha, analisa a vida de vocês. Ele fala, aplica o vosso coração a esses caminhos. O que significa isso? Analisa a vida de vocês. Deus envia uma mensagem, olha, vocês estão trabalhando, priorizando as suas coisas e se esqueceram de mim. Analisa o teu caminho. Vocês acham que isso é certo? O profeta envia essa mensagem para o povo. Vocês acham que eu tirei vocês da Babilônia? Eu resgatei vocês do pecado? E vocês não estão me priorizando? Analisa isso. Analise a vida de vocês. O profeta manda o povo analisar a sua própria casa, analisar a sua própria vida, analisar as suas próprias prioridades. E é o que nós precisamos fazer o tempo inteiro. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse ciclo babilônico, nesse ciclo material de priorizar as coisas da Babilônia, de priorizar essa mentalidade, esse espírito da Babilônia que paira sobre a igreja, que paira sobre as nossas casas, que paira sobre a nossa sociedade. Buscar primeiro aquilo que é material, buscar primeiro aquilo que sacia minha fome física e deixar Deus em segundo lugar. E Deus fala, analisa a vida de vocês, analisa a casa de vocês, analisa essa prioridade. E Deus fala, porque tem resultado. A Bíblia diz, enquanto vocês não me priorizarem, está na palavra, não haverá prosperidade na comunidade. Não há prosperidade em nenhuma comunidade que não busca a Deus em primeiro lugar. Toda vez que eu não priorizo Deus, eu desonro Deus. E existe uma maldição de seca preparada para o momento da desonra. Quando eu desonro Deus, quando não priorizo Deus, existe uma maldição natural que surge sobre a minha vida, porque eu coloquei Deus em segundo lugar. Porque eu coloquei Deus em outra ordem, em outra área da minha vida. Eu deixei de priorizar Deus. E Deus fala com o povo. Ele diz, olha, vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Se vestem, mas não se aquecem. E o que recebe o salário num saco furado. Ou seja, vocês fazem a coisa certa, mas não tem resultado. Vocês se esforçam, mas o resultado não vem. Em todas as áreas da vida há muito trabalho, há muito esforço, há muita dedicação. Vocês fazem até a coisa certa, mas não há resultado. Porque a terra de vocês, o coração de vocês está estéril. Porque vocês não estão me buscando em primeiro lugar. E todas as vezes que eu desonrar Deus, haverá esterilidade na minha vida. E você vai ver isso na Bíblia, em muitos outros textos. Quando a gente coloca Deus em segundo lugar, a esterilidade se manifesta sobre a minha casa e sobre a minha vida. Por isso que Jesus ensinou. Todas essas coisas que vocês buscam aí, ó, isso aqui, se alimentar, beber, comer, se aquecer, está lá em Mateus. Jesus disse, olha o passarinho, olha o lírio. Essas coisas que as pessoas, que os ímpios buscam, fique tranquilo, se você me priorizar e me buscar em primeiro lugar, todas essas coisas, eu, o Senhor, vou te acrescentar. Se eu priorizar Deus, se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha casa, todas essas coisas o Senhor vai me acrescentar. Deus vai me honrar, e Deus fala isso. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desonram serão envilecidos, serão amaldiçoados, serão empobrecidos. É a palavra de Deus. Então, qual é a melhor maneira de honrar alguém quando está no aniversário? Imagina, você está lá no primeiro bolo, o primeiro pedaço do bolo é um pedaço de honra, não é? Você dá para alguém que não quer, geralmente. Não é? Não quer. A pessoa às vezes até fala, não precisa não, pode dar para quem você quiser. Mas se você não der, ela vai ficar triste, não vai? A pessoa nem precisa, não, está aqui, no primeiro pedaço, honra.
O que é o dízimo? Primeiro pedaço, eu honro a Deus. Eu priorizo Deus. Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Essa é uma das atitudes de honra que quem serve a Deus precisa ter. A primeira hora do meu dia, as minhas disciplinas espirituais, o meu tempo com Deus, coisas que são inegociáveis para quem serve a Deus. E Deus está dizendo à igreja, me prioriza, porque se você me priorizar, todo o tempo que você está gastando, todo o esforço que você está fazendo, e não está surtindo efeito, vai ter resposta para você. É o que Deus está dizendo aqui em Ageu. E Ele fala, então, sobe um monte, traz madeira, e dela eu me agradarei, e eu serei glorificado. Vocês trazem até alguma coisa para mim, mas eu assopro, mando embora. Porque a minha casa está deserta, vocês correm pela sua própria casa. Por isso retém o céu orvalho, a terra seca. Nem os animais, diz a palavra, têm filho. A esterilidade em tudo, nos homens, dos animais, em todo o trabalho das vossas mãos. A Bíblia diz, então Zorobabel ouve as palavras do profeta, o povo ouve aquelas palavras. A Bíblia diz que eles temem a Deus, e o povo temeu ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu preciso temer a Deus. Eu não tenho que ter medo de Deus, mas eu preciso temer a Deus. Temer a Deus é entender que Deus tem poder. Temer a Deus é saber que eu preciso de Deus, que eu preciso honrar a Deus. Que eu posso errar com qualquer pessoa, mas eu não posso honrar com Deus. Isso é temor a Deus. É saber que eu não posso errar, eu não posso pecar. Eu não posso desviar o meu caminho, eu preciso priorizar a Deus, porque eu temo ao Senhor. Caiu um temor de Deus sobre aquele povo. E a Bíblia diz, o Senhor levantou então o espírito daquele povo, dizendo, eu estou convosco, diz o Senhor. E o espírito de Zorobabel e o povo de Judá se animaram, e então voltaram e vieram a trabalhar. Deus fortalece o espírito daquele povo, para que eles voltassem a trabalhar. E a acreditar que era possível reconstruir o templo do Senhor. Era possível restaurar a presença de Deus naquele tempo que havia se perdido. Quanta gente fraca, quanta gente abatida, quantas pessoas que não têm força mais para servir a Deus. E dizem, pastor, vem na igreja, eu vejo o pessoal levantar a mão. Eu vejo as pessoas chorando, eu vejo as pessoas lá recebendo. Eu até quero fazer, eu quero entender, eu quero me entregar, mas eu não consigo. Eu estou fraco, eu estou desanimado, eu nem sei se Deus tem promessa para mim, eu não sei será que eu ainda vou ver Deus fazer milagre? Será que ainda é possível Deus fazer maravilhas na minha vida? Será que eu ainda vou ver acontecer tudo isso que as pessoas falam? Deus está fortalecendo o teu espírito, querido. Ele está dizendo, eu estou com você, você vai parar de trabalhar sozinho, e eu serei o teu ajudador, diz o Senhor. Como está lá em Isaías 40, 29, Ele fortalece o cansado e multiplica a força daquele que não tem vigor. O jovem se cansa e fadiga, os moços são exaustos, caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com águia, como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor está com você. Você vai levantar sua mão, levanta a sua mão lá no alto e diga, o Senhor está comigo. Diga, eu vou levantar o meu espírito, eu vou priorizar Deus e o Senhor pelejará por mim. Aleluia! Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com você no seu trabalho, Deus está com você na sua casa, com o teu casamento, com o teu filho. Por mais fraco que você esteja, diz o Senhor, é na sua fraqueza que a minha força se aperfeiçoa. Deus está trabalhando em você, Deus está mudando o teu nível de fé, dando provas para você passar dessa prova e se fortalecer com Ele. Desiste não, se fortaleça no Senhor. Recebe do Senhor nessa noite um alívio, um refrigério para aquilo que você está vivendo. Pastor, eu não tenho força. Deus é aquele que dá força àquele que não tem vigor. Deus restaura a tua força, o teu ânimo. A Bíblia diz que o espírito daquele povo, que Deus levantou o espírito deles.
aquele que não consegue ter mais força, Deus, eu quero declarar isso para você, Deus vai levantar o teu espírito. Aquilo que o remédio não faz, aquilo que ninguém faz, aquilo que nada faz, não tem mais alegria para viver, alegria para trabalhar, esperança para o futuro. Deus está levantando o teu espírito. Deus está te fortalecendo para você fazer aquilo que é certo, na hora certa, do jeito certo. Para que você trabalhe e veja o resultado do teu trabalho. Deus está com você. Essa é uma das... São 4 cartas que Ageu envia. A próxima, no capítulo 2, ele fala, já passou algum tempo, 21º dia do mês, do 7º mês, então o profeta Ageu fala novamente a Zorobabel, um tempo passa e me parece que o povo desanima de novo, não é? Não parece nem um pouquinho com a gente, né? Recebe uma palavra de ânimo, recebe o incentivo do Senhor, e a gente começa a tirar o entulho, começa a trabalhar em algo que Deus tem, e vamos embora com Deus, vai dar certo, agora vai, está tudo bem. E daqui a pouco desanima de novo, e Deus envia o profeta de novo, porque todas as vezes que você desanimar, Deus vai enviar uma palavra profética para você. Há uma palavra profética para você. O Deus que terminou, que começou a obra, não vai deixar você ficar para trás. Você vai concluir a tua jornada de fé. Reconstruir o templo é trazer de volta a adoração. Reconstruir o templo é trazer de volta a presença de Deus. É atrair a presença de Deus de novo para a sua casa, para a sua vida. É voltar a priorizar Deus em sua plenitude. E o povo desanima. E aí o profeta diz: quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vê agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela outra casa? Ou seja, o povo, ao comparar esse novo templo com o templo antigo, com o templo anterior, desanima. Porque antes o templo era coberto por ouro. Quase tudo no templo era coberto por ouro. Se você for olhar o texto de Salomão, o templo é de ouro. E agora esse templo agora é um templo menor, um templo mais pobrezinho, baixa renda. É madeira que tinha, era pedra, algumas pedras que sobraram. O povo estava lá se esforçando para trabalhar. Mas ao olhar para trás, ao comparar com o templo antigo, com o primeiro templo, o coração do povo começou a desanimar. A dizer, poxa, esse templo não é igual ao templo que passou. Será que Deus vai vir nesse templo menor aqui? Será que Deus é capaz de fazer de novo? E é isso que acontece com a vida da gente muitas vezes, todas as vezes que olhamos para trás e a gente compara a nossa vida com o que passou, ou com a vida de outra pessoa, a comparação produz na sua mente, faz com que você pense que, será que Deus é capaz de fazer? Será que Deus pode realmente fazer de novo? Aquilo que Deus fez, esses sinais e maravilhas que eu leio na palavra, o que Deus já fez um dia no passado, a presença de Deus que eu senti um dia, será que é possível fazer de novo? Para, meu irmão, em nome de Jesus, para de olhar para trás. Para de olhar para o passado, está aprisionado no que já passou, aprisionado no que já foi, na glória que já se foi, naquilo que já aconteceu. O passado não vai voltar. Deus tem uma nova fase para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova fase para a tua casa. Deus tem um novo tempo de glória sobre a sua vida. Um novo tempo de graça sobre você. Deus tem. Deus pode fazer. Deus é capaz de fazer de novo aquilo que Ele fez. Deus é capaz de fazer de novo aquilo que talvez você só tenha ouvido falar. Porque a maioria dessas pessoas que estão aqui reconstruindo esse templo, talvez nasceram na Babilônia. Por essa pergunta de Ageu, dizem que Ageu era um dos que viram a glória do primeiro templo. Talvez ele tivesse há 70 anos atrás vivo, e ele viu a glória de Deus no templo de Salomão.
Mas essas pessoas aqui ouvirem, as pessoas comentando, puxa vida, mas esse tempo não se compara com o tempo que foi. Caramba, mas antigamente era tão bom, não é o que as pessoas falam hoje? Nossa, mas a gente via cura, a gente via isso, e era assim, e a igreja era assado, e tinha assim, e era assim, e podia fazer assim, e tal, pessoas saudosistas, presas a um passado. E quando a gente fala isso, é uma afronta contra Deus. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo o seguinte: Deus ficou no passado. Deus então não faz mais. Deus morreu. Deus não pode mais fazer. Deus não opera mais. Deus ficou fraco. É uma afronta contra Deus dizer que a glória do passado é maior que a glória de hoje. Porque o mesmo Deus que estava lá é o Deus que está hoje aqui. Deus ainda faz milagre. Deus ainda expulsa demônio. Deus ainda abre porta. Deus ainda cura. Deus ainda tem mais para você. Deus tem graça para esse novo templo, para esse novo lugar, para essa casa. Meu Deus, Deus faz. Deus faz. Então Deus fala: ora pois, esforça-te, Zorobabel. Esforçai-vos. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Segundo a palavra que firmei convosco, quando vocês saíram do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não tenham medo, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: ainda mais uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Ainda mais uma vez, eu farei, tão somente, seja forte, corajoso, diz o Senhor. Trabalhe, se esforça, para de se preocupar com a glória, diz o Senhor, porque a glória eu vou mandar. O que você precisa fazer é trabalhar, é se esforçar. Aquieta o teu coração, faz a tua parte, porque a glória de Deus vai descer. Fala para alguém, trabalha, se esforça, porque a glória de Deus vai descer. Fala para alguém, prioriza a Deus, faz a tua parte, porque a glória de Deus vai descer. Ei, xarababarabandá, caxerababarabandá, a glória de Deus vai descer. Faz a tua parte, se esforça, se esforça. Para de preocupar com o passado. Para de ficar parando a sua vida pelo meio do caminho, olhando para o lado, preocupado com os outros, esquecendo do que Deus fez. Trabalha, se esforça, crê no Senhor, porque a glória de Deus vai descer. Deus está dizendo aqui, ó, quando vocês saíram do Egito, eu estava com vocês. O meu espírito habitava no meio de vós. Não tenham medo. Deus está dizendo: assim como eu estive lá com o povo no meio do deserto, lá no Egito, o mesmo espírito também está com você. Ah, eu vou dizer de novo, você não entendeu. O mesmo Espírito que estava lá no Egito, lá no deserto, que sustentou o povo na travessia do Mar Vermelho, na travessia do deserto, é o mesmo Espírito que está com você. Meu irmão, sabe o que significa isso? Deus está dizendo: não se esqueça das minhas promessas. Em um momento de desafio, de dificuldade, de crise, lembre-se das promessas de Deus. A promessa de Deus está de pé. A promessa de Deus está válida. A promessa de Deus vai acontecer. Deus vai fazer. Diga para alguém: a promessa que Deus te fez está de pé. Fala para alguém: está de pé a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus está de pé. O que aconteceu foi muito bom. Deus diz: sim,
eu estava com vocês lá no Egito. O mesmo Espírito que estava lá não mudou. Está com vocês. Não tenham medo. Você está com medo de quê, querido? Deus está com você. O Deus que abriu um mar vermelho, ao comando do Senhor, as muralhas caíram. O Deus estava lá. O mar vermelho se abriu, por quê? Porque Deus estava lá. Na arca de Noé, era o Espírito do Senhor. Lá na fornalha, Deus estava lá. Quando a pedra rolou, Deus estava lá. Quando Lázaro saiu para fora, era o Espírito de Deus lá. Esse mesmo Espírito que estava lá, também está com você. A promessa de Deus está de pé na sua vida. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui: eu farei tremer as nações, eu vou encher essa casa de glória, eu vou encher essa casa de glória. Se vocês me priorizarem, se vocês me colocarem em primeiro lugar, se vocês se esforçarem, trabalharem, me buscarem, eu vou encher essa casa de glória, diz o Senhor. E ele termina colocando aqui o texto, versículo 8: minha prata, meu ouro, diz o Senhor, eu não preciso de templos bonitos para me manifestar, eu não preciso de carro novo, eu não preciso de capa, eu não preciso de perfume, eu não preciso de ar-condicionado, eu não preciso de música, eu não preciso de nada disso. A minha glória vai descer. E ele diz no versículo 9: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória de Deus é mais importante que a beleza do templo. A glória de Deus é mais importante que qualquer artifício técnico. A glória de Deus é mais importante que qualquer metodologia, que qualquer técnica, que qualquer coisa que aconteça. Se vocês me buscarem em primeiro lugar, a glória desta casa será maior do que a da primeira. A glória de Deus é maior. Deus tem mais. Deus vai fazer. Será maior do que já foi. O que está acontecendo com o Brasil nunca aconteceu antes. O avivamento que nós estamos vivendo no Brasil nunca aconteceu antes. Antes éramos uma nação católica, tomada de santo em tudo que é lugar. Hoje nós somos mais de, 60 milhões de crentes no Brasil. Deus está promovendo o avivamento no Brasil. Talvez você não esteja vendo. Talvez você não esteja participando, acompanhando, fazendo parte. Deus está dizendo: ei, para de olhar um pouquinho para a tua casa e olha agora para a minha casa, e você verá a minha glória se manifestar. Mas disseram que não tem mais. Mas Deus, a outra casa era mais bonita, a outra casa tinha ouro. Será que vai dar? A gente não tem dinheiro para isso agora, não tem condições agora. E Deus desce: calma, eu vou fazer de novo. As nações, eu vou balançar os meus pés e as nações vão trazer riqueza. Não vai faltar riqueza para a igreja. Não vai faltar riqueza para aquele que serve a Deus. Não vai faltar prosperidade para aquele que serve o Senhor. Deus está dizendo: olha, eu vou fazer tremer as nações. Ou seja, Ele vai fazer acontecer. Para de querer só pelo esforço das tuas mãos. Prioriza a Deus e Ele vai fazer. E a glória de Deus vai descer, porque a glória de Deus é a prioridade para você. Se eu tenho glória, o resto vem depois. Eu não consigo comprar a glória de Deus. Eu não consigo trazer a glória com técnica. Eu não consigo trazer a glória e a unção de Deus com artifícios. Não consigo. Mas a Bíblia diz: se vocês me buscarem em primeiro lugar, a minha glória vai trazer tudo aquilo que vocês precisam. A minha glória, os reinos vão se mover,
porque meu é a minha prata, meu é o ouro. Não vai faltar riqueza para minha casa, porque eu, o Senhor, vou trazer. Eu vou fazer, vai acontecer, vai gerar, vai brotar da tua vida. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar ideia, alguém vai te ligar, alguma porta vai se abrir, ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer, pelo amor de Deus. Alguém crê nessa palavra? Deus vai fazer, Deus vai fazer, vai acontecer, a glória de Deus. Porque aonde a glória, a satisfação, aonde a glória, não há escassez, aonde a glória, a prosperidade, aonde a bênção de Deus está, a fertilidade. Deus está dizendo: trabalhem, se esforcem. Para quê? Para construírem a minha casa. Faz a parte de vocês, porque eu, Senhor, vou descer com glória. E quando a glória de Deus se manifesta em algum lugar, junto com a glória, junto com a glória, junto com o poder de Deus, vem também o recurso. Fala para alguém: junto com a glória vem o recurso. Fala aí, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Então somente prioriza o Senhor. Calma, não se desespera por causa do recurso, porque junto com a glória, Deus vai mandar o recurso, Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar o teu casamento, Deus vai mandar aquilo que você está buscando, trabalhando, tentando, e é como um saco furado. Mas se a glória de Deus estiver na sua vida, junto com a glória vem o recurso, junto com a glória vem a provisão, junto com a glória, Deus tem solução para você. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. A glória da segunda casa será maior, desta última casa será maior do que a primeira. Deus não está dizendo que as paredes vão ser mais bonitas, que vai ter mais ouro e mais beleza. Ele está dizendo que a glória da casa será maior. E essa palavra é também uma palavra profética, que aponta para Jesus. Em João 1,14, você conhece o texto? Aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Deus Pai. A glória que se revelou em Cristo é a última glória, é a maior de todas as glórias, porque ninguém é maior do que Ele. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como Cristo glorificado. Ninguém é como Cristo que veio aqui à terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou em glória. Ele tomou a chave da morte, do inferno. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. A glória de Cristo é a maior. A glória desta última casa será maior do que todas as outras glórias. Deus só estava de maneira progressiva se revelando à humanidade, porque Deus tinha uma glória ainda muito maior para revelar a mim e a você. E você sabe, Jesus disse, aliás, o texto bíblico diz: o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. A glória que um dia se manifestou em um lugar, agora é a glória que Deus quer manifestar em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Há uma glória reservada para você. Você é casa de Deus. Você é a nova habitação do Senhor. Deus está aqui, não é porque tem uma placa de igreja. Deus está aqui porque você está aqui. E junto com você tem glória. A glória de Deus está aqui. Para a gente terminar, para a gente adorar a Deus. Então, o profeta, no versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, os exércitos, pergunta aos sacerdotes acerca da lei. A lei que dizia sobre coisas impuras. E ele fala, resumidamente, se alguém tocar uma pessoa com um pano que carrega uma coisa pura, essa pessoa se torna pura? E os sacerdotes responderam, não. Mas se alguém toca alguém com alguma coisa que está impura, essa pessoa se torna impura? Os sacerdotes respondem, sim. E aí ele fala, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem é imundo.
Agora, pois, aplica o vosso coração a isso. Antes de vocês colocarem qualquer pedra sobre o templo, de novo o profeta fala, olha a vida de vocês. Resumindo, o que isso significa? Sujar é muito mais fácil do que limpar. Se eu pego um pano limpo e jogo em cima da sujeira, limpa a sujeira, sim ou não? Mas suja o pano. Porque sujar é muito mais fácil que limpar. Então Deus está dizendo, santifica a vida de vocês. Limpa aquilo que está impuro. Limpa a sujeira. Analisa a sua vida. Conserta aquilo que vocês trouxeram da Babilônia. Porque por mais que vocês estejam agora começando a reconstruir o meu templo, ou seja, se aproximando da minha glória, todo o passado de pecado de vocês tem consequência. Então olha a vida de vocês, purifica o teu caminho, santifica a tua casa, santifica a tua vida. Não coloca pedra sobre o meu templo enquanto você não consertar a sua vida comigo, diz o Senhor. E a gente sabe que ser santo é ser separado. E eu preciso me separar, a não andar na sujeira, a não me contaminar com o pecado. Salmo 24:3 você conhece, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu lugar santo? O que é limpo de mão e puro de coração, quem não entrega-se à falsidade, quem não jura dolosamente. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo de Deus, e que Deus habita em vocês? Se Deus habita em mim, eu preciso me separar, me santificar, para que a glória de Deus possa habitar em mim. Deus fala, vocês são vasos de barro, e a minha glória vai habitar em vasos de barro, vasos de serviço, mas vasos de honra. Pode não ser bonito, pode não ser de decoração, pode não ser legal, pode não ser o mais caro, mas se o vaso é puro, se o barro está na minha mão, eu vou derramar a minha glória, eu vou derramar o meu azeite, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenhais da prostituição, que cada um saiba como possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Como vaso de honra e santificação, ou seja, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar das minhas coisas. Olha para onde os meus olhos estão olhando, o que eu estou colocando diante dos meus ouvidos, o que a minha mente está pensando, aonde eu tenho ido, quais são as minhas amizades, como eu tenho conduzido a minha vida. Ou seja, para de preocupar só com a tua casa, só com as tuas coisas, e vai cuidar das coisas de Deus. Porque quando você começar a cuidar das coisas de Deus, o Espírito Santo vai desenvolver no teu coração um processo de regeneração, de santificação, de limpeza. E conforme você for dando liberdade para Deus, dizendo, Deus, mostra para mim o que está errado, Deus, mostra para mim o que é impuro, Deus, mostra para mim o meu pecado, Deus, fala comigo, me limpa. O Espírito Santo vai começar a te revelar, vai começar a te mostrar, vai começar a te conduzir em fé, no mundo sobrenatural. Vai te mostrar, meu filho, limpa isso, joga isso fora, troca essa roupa, muda essa música. Não precisa ninguém falar, o próprio Espírito Santo vai dizer para você. Sabe por quê? Porque você é templo dele. Então é interesse dele ter uma casa propícia para receber a sua glória. Você tem que dar liberdade. Faz essa oração, Espírito Santo. Bora, faz a limpa. Deus, eu não quero mais priorizar as minhas coisas. Eu quero que o Senhor seja o meu governador. Governa a minha vida, governa a minha mente, governa a minha casa. Muda quem eu sou, muda as minhas bases, muda o meu caráter, muda quem eu sou. E Deus vai começar a falar com você, e o Espírito Santo vai começar a revelar a você e dizer, filho, você é muito orgulhoso, abaixa um pouco a tua bola. E Deus vai começar a produzir frutos de arrependimento, frutos de justiça, como diz a palavra, frutos de justiça, frutos de arrependimento verdadeiro, genuíno. A verdadeira conversão de alguém começa quando essa pessoa passa a produzir frutos de arrependimento. Aquele processo que começa de maneira interna
com o levantar de mãos, com o desejo inicial, passa a produzir frutos. Eu passo a frutificar arrependimento. Eu me torno uma pessoa humilde, porque Deus me humilha, porque Deus me abate, porque Deus me mostra que para eu receber a glória dEle, eu preciso me tornar um vaso de barro, um vaso de serviço. E quase ninguém quer mais ser um vaso de serviço. A gente quer só ser um vaso de decoração. A gente quer estar nos melhores lugares, fazendo as melhores coisas. A gente não quer ser disciplinado. A gente não quer ser arguido. A gente não quer aceitar que o nosso coração é rebelde. A gente não quer aceitar que a nossa língua é peçonhenta, como diz a palavra. A gente não quer aceitar que o nosso coração é duro, que na nossa vida há pecado, que há coisas encobertas, há coisas ocultas, e que para a glória de Deus se manifestar na sua vida, você vai precisar liberar a Deus para limpar o teu coração, para tornar puro aquilo que é impuro. Isso não é fácil, porque dói, porque produz choro, traz mágoa de volta, mas te liberta. Para você se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus, Deus está dizendo: ei, vocês saíram da Babilônia, mas parece que a Babilônia não saiu de vocês. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui, a gente pertence a gente vai voltar para casa, a gente está aqui só de passagem. Você não é da Babilônia, você está só de passagem na Babilônia. Um dia você vai estar lá, no único templo, você vai estar lá nas ruas de ouro e de cristal. Aqui tem escassez, mas diz o Senhor: meu é o ouro. Um dia você vai pisar naquilo que hoje as pessoas têm como ruas de ouro. Tem um lugar que Deus preparou para você, mas a Bíblia diz: só vai entrar aqui quem for puro de coração, quem tiver as mãos limpas. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. A glória se manifesta onde há santidade. A minha oração é para que Deus revele coisas a você, para que aquilo que está oculto seja revelado para você. Eu já vivi muitas vezes isso. Deixa, não tem problema, pode deixar o negócio andar. E aí acontece um fato. Eu falo: nossa, estava lá e eu não sabia. Aquilo que está escondido, Deus revela. Não é para matar nem para destruir, mas é para consertar. É o vírus que os médicos não descobrem. Não sei o que está acontecendo. O corpo está doente. E é preciso uma investigação espiritual. E o Espírito Santo é o médico, é o patologista. Ele vai discernir para limpar a tua vida, limpar a tua alma, toda a amargura, tirar todo pedaço da Babilônia que ainda resta em você. Eu digo: Deus, arranca do meu coração toda a Babilônia. Diga para Deus isso: fala: Deus, arranca do meu coração. Fala, Deus, arranca toda a Babilônia do meu coração. Eu não quero servir a outros deuses, eu não quero servir a outros altares, porque o único lugar que eu quero estar é na tua presença. A tua glória, ó Senhor, é onde eu quero estar. Aleluia. Diz o Senhor, versículo 18, para terminar: pois eu vos rogo desde este dia em que se fundou o templo do Senhor, Ageu falando, pondes o vosso coração nestas coisas. Ou seja, coloca o teu coração no reino. Ele pergunta: ainda há semente no celeiro? Ou seja, não tem nada no celeiro. Vocês trabalham, não tem nada, as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo. Há uma trava, há uma barreira. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Ponto e vírgula. Para terminar: mas, diz o Senhor, desde este dia eu vos abençoarei.
antes de vocês me priorizarem, antes vocês estavam com o coração na Babilônia, antes vocês não me serviam, antes vocês estavam doentes de alma, e a colheita era infrutífera. Antes, quando vocês não me colocavam em primeiro lugar, a terra era seca, nem os animais produziam nada, a terra não dava nada, a oliveira, a videira, não tinha nada, não tinha alegria, não tinha esperança, não tinha cura, não tinha força para viver. Mas diz o Senhor, a partir do momento que vocês priorizaram a minha casa, eu vos abençoei. E agora eu quero declarar sobre a tua vida, essa palavra aqui. Você vai levantar a mão, vai dar um brado de vitória. Ele diz, sobre a videira, eu declaro sobre a tua vida, a videira vai voltar a dar fruto. A videira fala de uva, a videira fala de alegria. A gente está aqui hoje na Santa Ceia, bebendo do suco da uva, do cálice, do sangue de Jesus. Antes não tinha, mas depois de você priorizar o Senhor, eu declaro, haverá alegria na tua casa, haverá alegria no teu casamento. Aquilo que o terapeuta não fez, remédio não fez, ninguém fez, a alegria da videira vai fazer na tua vida. Diz o Senhor, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim dá fruto. A videira está com você. Deus voltou a prosperar a sua vida, Deus sarou a sua terra. Se Deus sarar a sua terra, você vai voltar a ter alegria de novo, você vai voltar a respirar alegria de novo. Segunda árvore, ele fala que a figueira vai voltar a dar fruto. O figo é um dos símbolos de Israel. Figo fala de fertilidade. Eu declaro, haverá fertilidade na sua vida. Aonde você colocar a sua mão, vai prosperar. Aonde você colocar a sua mão, vai dar certo. Negócio vai ser fechado, porta vai ser aberta, as coisas vão fluir. Você vai olhar para você e vai dizer, como eu fiz isso, como eu consegui fazer isso. Aquilo que era difícil vai passar a ser fácil, porque existem frutos de fertilidade sobre a sua vida, diz o Senhor. Ele fala sobre a romeira que antes não dava o seu fruto, agora vai dar. Romeira na Bíblia fala de santidade, promessa. Eu declaro que as promessas do Senhor vão voltar a bater no seu coração. Oh Jesus, eu sinto Deus nessa palavra. Coloca a mão no seu coração, diga assim, Deus, fala assim, Deus, me lembra das tuas promessas. Fala assim, Deus, não me deixe esquecer das tuas promessas. Meu irmão, Deus vai te acordar de madrugada e vai te lembrar promessas antigas que você não lembra mais. Deus vai trazer à tona palavras que você se esqueceu. Você tem promessa de Deus, você tem palavra de Deus sobre a sua vida. Antes de você nascer, a sua mãe já tinha profetizado sobre você. Se você não tinha mãe, não tinha pai, a Bíblia diz que antes de você nascer, eu já tinha declarado você como profeta. Você não é qualquer um. A promessa de Deus está de pé sobre a sua casa. Prioriza a Deus, porque a promessa vai voltar a nascer. A promessa vai voltar a nascer na sua vida. Você vai ter vontade de pregar de novo, de cantar de novo, de sorrir de novo, de servir de novo, porque a promessa de Deus está de pé. Em último lugar, a Bíblia diz que a oliveira vai dar o seu fruto. A oliveira fala de azeitona, unção. Deus está dizendo, antes vocês não me priorizavam, havia esterilidade, a terra não dava o seu fruto, os animais não davam filhos, havia tristeza na sua casa, trabalhava, não tinha resultado, não havia unção, não havia glória sobre você, não havia cura. Mas Deus está dizendo agora que vocês estão me priorizando, santificando a vida de vocês. A oliveira vai voltar a dar azeitona. A azeitona fala de unção. Eu declaro como um profeta de Deus para a sua vida, a unção de Deus vai voltar a fluir na sua vida. A unção de Deus vai voltar a fluir na sua boca. Você é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. Bota a mão na sua cabeça aí e fala, eu sou ungido do Senhor. Fala, eu sou ungido do Senhor. Os demônios não vão ficar mais na sua casa.
A tua boca vai ser uma boca ungida. O teu coração vai ser um coração ungido. Os teus olhos serão olhos ungidos. A tua mão será uma mão ungida.